Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia, a mais uma série de aulas de geografia, e essa é uma aula de geografia muito especial para mim. Quando eu estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, eu tive a disciplina que é o tema da aula de hoje, que é pedologia. E eu acabei ficando de DP de pedologia na faculdade, né? Foi uma matéria muito difícil e, e eu resolvi enfrentar esse tema, né? Depois eu fiz no ano seguinte, acabei passando e deu tudo certo. Eu resolvi enfrentar esse tema aqui, né? Só que eu resolvi enfrentar de uma maneira, né? Que eu acho que deveria ter sido, né, a que eu aprendi. Quem está acompanhando aí as aulas, né, viu que eu dei aula de geologia, dei aula de geomorfologia, falei das duas coisas, às vezes, tipo, precisava entender uma para entender outra e vice-versa. E agora que eu vou falar de pedologia, né? Pedologia é a ciência dos solos, né? Vem de pedon em grego, né? Ou pedon, não sei como que fala, né? Que significa solos, né? Então, uma pedologia é a ciência que vai estudar os solos, né? E para entender de pedologia, você tem que entender de geologia e de geomorfologia, né? Tudo aquilo que a gente já viu, já que solo nada mais é do que rocha, né? A figurinha aqui ela mostra, depois a gente vai discutir ela em detalhe, né? Todo o processo de transformação aí da rocha em solo. Mas, né? Vamos por partes. Vocês já viram nas aulas de geologia, nas aulas de geomorfologia, quando eu estou falando de rochas e quando eu falo de relevo, né, tem os agentes que são, né, internos e externos. Esses mesmos agentes, eles são importantes quando a gente vai estudar, né, pedologia, quando a gente vai estudar aí a formação do solo. Só que notem o seguinte: em pedologia, os agentes externos, né, aquilo que tem a ver com o sol, com o intemperismo, a gente pode chamá-los de formadores, já que são eles que vão formar o solo, né? Então, o tectonismo, ele vai formar, ele vai criar o que a gente chama de rocha-mãe, né? Na maioria das vezes, porque pode ser uma rocha-mãe sedimentar, daí não teria a ver, né, com um agente interno. Mas, né, o intemperismo, os agentes externos derivados aí, né, da energia do sol, vento, chuva, seres vivos e por aí vai, são aqueles, né, que vão criar, formar o solo, né? Lembrem-se, a gente já viu, né, que as rochas, uma vez expostas, né, elas estão sujeitas aí ao intemperismo, né, ao sol, o vento, a chuva, os seres vivos, e esse intemperismo ele vai fragmentando as rochas. E o solo, gente, nada mais é do que uma união ali gigantesca de um monte de fragmentos de rochas bem pequenininhas ali juntos, né? E quando a gente pensa na origem do solo, a gente pensa num fenômeno chamado pedogênese, né? Gênese é origem, pedo é solo, né? Então a origem do solo. E aí essa origem do solo ela vai passando, né, por alguns estratos aí, por alguns processos, né? Então eu tenho a rocha. Ao longo do tempo essa rocha vai sofrendo intemperismo e no intemperismo ela vai se degradando. Perceba que forma, com o passar do tempo, uma camada superficial aqui de solo, e na medida que o tempo vai passando, a quantidade de rocha-mãe vai diminuindo, né? E a quantidade de solo vai aumentando, né? Por isso que aqui, ó, quando ele é mais raso, a gente chama de solo jovem.
Quando ele é mais espesso, a gente chama ele de solo maduro. Percebam algumas coisas também nessa figura. Aqui, ó, a gente tem as camadas do solo, ó, que elas estão em cores diferentes. Essas camadas do solo, né, são os horizontes, né? Aqui é uma outra figurinha que vai mostrando um pouquinho, né, dessa formação do solo e da diferenciação dos horizontes, das camadas de solo. Então aqui, ó, só rocha sofrendo intemperismo, né? Começa a se acumular matéria orgânica na superfície da rocha e já haver aqui uma espécie de degradação, né? Acumula aí humus, restos de matéria orgânica, depois vai se formar aí o primeiro horizonte do solo, que é o horizonte A, depois, né, o horizonte B, e aqui o horizonte C, que é aquele que tem mais características, né, da rocha mãe. Eu peguei essa figurinha, que ela é bem legal, porque ela vai mostrando, né, características dos diferentes horizontes do solo. Então, para o ensino médio, né, tem que saber aí, ó, que a parte superficial do solo é o que a gente chama de horizonte O, né? É o horizonte orgânico, cheio de matéria orgânica, né? É aquilo que tem folha, animaizinhos mortos, vai ter bactérias, vai ter decompositores ali, né? Depois, abaixo do horizonte O, vem o horizonte A, que é o horizonte, né, mineralógico, né? Então ele vai ter um pouquinho dos minerais aqui da rocha mãe, já bem alterados, e também, né, vai ter um pouquinho de matéria orgânica da parte de cima que desceu para baixo, né? E aqui, ó, vai ter também a raiz das árvores, das plantas, né? Horizonte B, horizonte de acumulação de argila, vai acontecer também um processo de lixiviação mais intenso aqui no horizonte B, né? Uma lixiviação é uma erosão química do solo, vai concentrar alguns minerais, vai perder outros minerais. Aqui embaixo, horizonte C, ó, ele ainda tem fragmentos da rocha mãe, né? Então, ó, saprólito, né? E por fim, o R, né, é a própria rocha mãe. Aqui vocês estão vendo três figurinhas que mostram, né, que dependendo do lugar onde está o solo, né, o processo de formação dele é bem diferente. Então, as características de um solo elas vão depender de duas coisas: da rocha mãe e do clima, né, do lugar onde esse solo, né, está sendo formado, transformado. Então, no clima temperado, percebam o que acontece, né? Clima temperado, se eu tiver aqui um granito como rocha-mãe, né, o horizonte A acaba sendo bem espesso, né, ou seja, ele vai ter uma grande quantidade de humus, né, um exemplo bom disso é o solo de Chernozion, lá da Ucrânia, da Rússia, que é um dos solos mais férteis, tá? E aqui no horizonte B, né, óxidos de ferro e alumínio precipitados, né, e materiais solúveis foram lixiviados, foram levados embora. Clima úmido é um clima que vai ter muita alteração de rocha, né? Só que vai formar aqui no horizonte B um negócio chamado laterita, né, formada aí, ó, por óxidos de ferro e alumínio insolúveis. Percebam que a camada de humus aqui ela é bem pequena. Por isso que se fala, né, que na Amazônia o solo não é bom, né, não é fértil, porque o clima úmido ele vai causar degradação ali do horizonte O e do horizonte A. E em áreas de clima semiárido, né, é onde o solo, né, desculpa, vai ter pouca alteração. Vai aparecer ó, bastante, né, rochas, ele não vai ser muito espesso geralmente, né, e ele sofre, né, um pouquinho da lixiviação também.
E aqui eu coloquei alguns exercícios, né, para a gente discutir essa questão da pedologia, né, como que isso aparece nos vestibulares. Esse exercício tem um gráfico que mostra temperatura, pluviosidade, rocha não alterada e rocha alterada, ou seja, onde ela está alterada é solo. Percebam que onde a umidade é maior e a temperatura é maior, o nível de alteração da rocha também é maior. Onde a temperatura é menor e a presença de água é menor, o nível de alteração também vai ser menor. Então, lembre-se, o intemperismo, para acontecer, muitas vezes ele precisa de água. Em todas as modalidades, aí a água é importante, até no biológico, precisa de água para os seres vivos existirem ali. Então, a correta aqui é a letra C. Quando maiores os valores de temperatura e pluviosidade, maior a profundidade de alteração da rocha. Questão aqui, da Unicamp. Solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas que dependem do seu suporte físico, água e nutrientes. Um perfil de solo é representado na figura abaixo. E sobre esse perfil é correto afirmar que... Então, aqui ele está dando as camadas, a gente já falou sobre elas. E aí vem, horizonte O corresponde ao acúmulo de material orgânico que é decomposto e incorporado, acumulando nos horizontes B e C. Não, ele se acumula no horizonte A. Letra B. Horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha que deu origem ao solo, sendo normalmente o horizonte menos fértil. Não, Ele é um horizonte bem fértil aí do solo. C. O horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha, apresentando normalmente em seu interior fragmentos de rocha não alterada. É essa. Tá? E aqui o horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos primeiros a se formar, e o horizonte com a menor fertilidade em relação aos outros. Não, provavelmente o C é o menos fértil de todos. E aqui, questão do Enem, ele vai mostrando aqui, um diagrama de intemperismo, relacionando aqui temperatura e precipitação. Ele mostra que no Brasil, onde é fraco e onde é forte, de acordo com as figuras, o intemperismo de grau muito fraco, o rosa, é característica de qual tipo climático? Do semiárido, pouca alteração. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau!